paz, meus irmãos. Vamos aqui, meus irmãos, para mais uma mensagem importantíssima, meus irmãos. Quero aqui trazer aqui um tema aqui à luz da palavra de Deus. É um dos assuntos que nos traz esperança e que também é o principal pilar da fé cristã. Quero aqui trazer um tema aqui falando sobre a morte de Cristo trouxe esperança de ressurreição a todos. Quero deixar como base aqui Mateus capítulo 27, versículos 50 ao 52, que diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quero deixar como base aqui, meus irmãos, aqui, esse texto aqui, esses textos. Temos aqui uma passagem aqui falando aqui do momento crucial de Jesus. Jesus aqui sendo crucificado. E aqui na narrativa, Jesus, a palavra fala que ele sentiu o abandono de Deus, do Pai, nesse momento. Quando Jesus estava aqui na cruz, aqui agonizando, então aqui Jesus sentiu aqui o abandono do Pai. Por alguns instantes o Pai abandonou Jesus, no momento que Jesus estava aqui crucificado. Quando Jesus foi crucificado na cruz, então ele declarou: Pai, por que me desamparaste? Entendemos que se o Pai tivesse aqui livrado Jesus da cruz, então realmente, meus irmãos, então o homem não tinha esperança nenhuma de ressurreição e de vida eterna. Nós não teríamos esperança de ressurreição e de vida eterna se o Pai tivesse livrado Jesus da cruz. Mas Jesus suportou por nós. Jesus suportou por nós. O sofrimento de Jesus na cruz e a sua morte, então foi para que nós hoje tivéssemos a esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo. Jesus pagou um alto preço. Jesus morreu por nós. E Jesus Cristo, ele venceu a morte por nós, ressuscitando ao terceiro dia. Ele venceu a morte por nós e trazendo a esperança da ressurreição do corpo e da vida eterna nele. Amém, meus irmãos? Jesus veio com essa missão de morrer pelos pecadores, suportar as dores da cruz e da morte, para que hoje nós pudéssemos ter esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Aqui fala aqui que
que Jesus, clamando outra vez, ele entregou o seu espírito ao Pai, a Deus. E vemos aqui que fenômenos da natureza, aqui teve fenômenos sobrenaturais da natureza da morte de Jesus. Quero aqui destacar pelo menos 3 fenômenos que aconteceu aqui na volta de na morte de Jesus. Na morte de Jesus. Aqui fala aqui que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Rasgou em 2, de alto a baixo. Significa que hoje nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. O véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos hoje em Cristo o livre acesso a Deus. E mais um fenômeno aqui, fala aqui que a terra tremeu e fenderam-se as pedras. Vemos aqui que a natureza sentiu o impacto da morte de Jesus. Aqui fala aqui que a terra tremeu, ou seja, houve um grande terremoto na morte de Jesus. E as pedras aqui fenderam. Então realmente a natureza sentiu o impacto da morte de Jesus. E o terceiro fenômeno que aconteceu, sobrenatural, então foi a ressurreição de alguns santos lá do passado. Alguns santos ressuscitaram e apareceram lá em Jerusalém e foram vistos por muitos na morte de Jesus. Muitos santos saíram dos seus túmulos e foram vistos por muitos lá em Jerusalém. Então realmente a morte de Jesus trouxe esperança de ressurreição do corpo e também de vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Esse acontecimento sobrenatural de ressurreição dos mortos, então realmente foi para provar que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus é o vencedor da morte. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte por nós. E isso aconteceu, meus irmãos, no momento que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. No momento que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, então houve essa ressurreição de mortos lá do passado e que apareceram para muitos. Muitos viram pessoas que morreram e que agora estavam ressuscitadas e que foram vistos por muitos. Ou seja, isso daqui é algo tremendo. Isso aqui é algo tremendo. Jesus, ele venceu a morte. E provando que ele venceu a morte, então muitos mortos ressuscitaram na morte de Jesus. Amém? Jesus é triunfante sobre a morte. Amém, meus irmãos? Jesus, ele venceu a morte, trazendo a todos a esperança da ressurreição e de vida eterna nele. Amém?